vamos ler na Epístola Universal do Apóstolo Judas, penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Epístola Universal do Apóstolo Judas. Glória a Jesus. Grande Deus. Glória a Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé,
orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, esta epístola escrita por este apóstolo que no início ele se identifica como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ele identificando-se como servo, aquele que procurava servir. Mas se os irmãos olharem, onde ele fala de Tiago, Tiago era irmão de Jesus. Ser irmão de Jesus, ele também era irmão de Jesus. Mas ele não ousou falar dessa forma, achou por bem adotar essa fala de quem não estava para buscar algum reconhecimento, mas apresentando-se como servo daquele que tinha então cumprido a sua missão, feito algo que homem nenhum poderia fazer. E aqui nesse início, nesse prefácio, ele vai falando de algumas qualidades, algumas coisas que foram trazidas e foram deixadas a nós por intermédio de Jesus. Misericórdia, paz e caridade. Ele dizia, ou sejam multiplicados, ou seja, aqueles que estão fundados nele, estas qualidades também se multiplicarão, estas qualidades também encherão o nosso ser. Misericórdia, nós que recebemos misericórdia, também devemos ter misericórdia. Se é certo que a paz nos veio por Jesus Cristo, é certo que essa paz tem que receber e tem que irradiar a quem estiver perto de nós também. E a caridade, sem ela, ninguém poderá de alguma forma também chegar a Deus. Está escrito sobre os dons, e cessarão, e aquele que permanecerá, a caridade. Então, é este que tem que estar no nosso coração também. Ele desejando falar, como nós lemos aqui, escrever, pois naquela ocasião escrito para que chegasse a algum outro lugar, desejando falar acerca da salvação, ele percebeu então que a necessidade era exortar a batalhar pela fé. Uma coisa está atrelada à outra, visto que a salvação trazida por Jesus Cristo e pela graça, não é isso? Pela sua morte, por aquilo que ele fez, sem que qualquer um de nós pudesse pagar ou tivesse merecimento, então nos veio a salvação. Mas a sua aquisição é através da fé, e não havendo fé, ou ela estando comprometida, também comprometeria a salvação. Então, por isso, ele dizendo da necessidade de exortar a batalhar pela fé, ele dizia, introduziram alguns sobre os quais já estava escrito acerca deles, trazendo alguma coisa, e que se os irmãos lerem aqui, quando fala sobre Caim, sobre Balaão, sobre Coré, fala sobre sentimentos que estavam naqueles homens, sentimento de egoísmo, grandeza, vaidade, o outro sentimento de receber alguma facilidade, ter algum reconhecimento, ter alguma coisa que lhe satisfizesse. Coré, então, sobre a rebelião, não é?
E quando fala sobre Sodoma e Gomorra, certamente sobre as concupiscências da carne. E não são outros os sentimentos que nesses dias também dominam o mundo em que vivemos. É a mesma coisa. Mudaram estes personagens, não são os mesmos, mas esses sentimentos ainda permeiam o mundo. E de quando em quando eles vêm para tentar também encantar alguns ouvidos. E aqui não era de longe, falava de alguns que no meio do povo tentavam convencer de alguma forma sutil, diferente, oferecendo alguma facilidade, alargando um caminho que era estreito na pessoa de Jesus Cristo, pois ele havia deixado que ele, Jesus, era o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui o apóstolo dizia de uma forma muito clara sobre o que significava essas pessoas e como, de certa forma, fazendo com que muitos pudessem olhar para aquilo que eles anunciavam, acabavam conduzindo a estas mesmas coisas, a esses mesmos sentimentos terríveis que simplesmente afastam o ser humano de Deus, o afastam daquilo que Cristo veio trazer. E nesta noite, a palavra que Deus nos manda aqui, nesta igreja, reunida aqui na casa de oração da Vila Ré, veja que nós fomos resgatados de uma condição muito difícil, tirados de um ocaso, de algo que não nos trazia qualquer condição, não, de forma alguma, mas resgatados pela força maravilhosa e pela misericórdia de Deus na obra de Jesus Cristo. Nos chamou para a redenção, nos chamou para a salvação, não nos chamou para sermos agora confundidos e nem de alguma forma tomados por ideias, por falas, por qualquer coisa, daquilo que vem para tentar afastar o irmão, a irmã de Deus e de Jesus Cristo. Aqui nisto que falava, dizia sobre aquilo que eles traziam, quando faz a comparação da nuvem sem água, dizendo é só alguma coisa aparente, não tem conteúdo nenhum, não tem conteúdo porque apresenta facilidade para a carne, distancia a alma de Deus. Nesta noite a palavra vem para inverter esse ciclo terrível, para de alguma forma abaixar, repreender a carne e aproximar a tua e a minha alma de Deus. É isso que nós precisamos, é isto que nós precisamos, irmãos, porque vem todas essas nuvens apresentando tanta coisa, falando, não precisa disso, não precisa daquilo, Deus não exige isso, Deus não exige aquilo, Ele exige de nós obediência à sua lei que não é pesada a ninguém. O que Ele requer de nós, senão obediência à palavra, não é doutrina de homem, mas a doutrina de Jesus Cristo, para purificação, para transformação, para salvação da tua e da minha alma também. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que estando alguém, pode ser dando ouvido a alguma fala, pois primeiro vem com a dúvida, traz a informação, gera dúvida, apresenta um conceito, para depois então fazer com que alguém adormecido possa ir sendo levado por uma fala cativante, mansa, e que vai levando o ser humano para longe de Cristo. Mas nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como naquela ocasião que o arcanjo Miguel, diante daquele ser terrível, não usou contra ele, mas falou: o Senhor te repreenda. O Senhor hoje anuncia para toda a força contrária que se levanta contra a igreja: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Glória ao nome do Senhor, glória ao
Santo do Senhor, falando, irmãos, está escrito aqui, daqueles então que desejando ouvir dessas coisas vão sendo levados, porque a porta de entrada são os nossos olhos, os nossos ouvidos. Processamos aquilo que ouvimos, vai à nossa mente, e aquilo então gera algum conflito com alguma coisa que já está dentro de nós. E a natureza humana, a carne, ela tem uma inclinação para as facilidades, ela tem uma inclinação para alguma coisa que seja boa, a carne. E nesses dias, irmãos, é o que mais encontra-se fala para todos os gostos. Encontram mestres, como está escrito aqui, doutores, ou que se dizem doutores, de todos os tipos, de todos os gostos, para todo e qualquer assunto. Mas hoje o que é anunciado aqui é que a tua fé, a que está no teu coração, é verdadeira. Ela está fundada em Jesus Cristo, ela está firme. A tua fé, ela é fundada num ser maravilhoso, não é algo vazio, não é uma nuvem sem chuva, não é algo sem conteúdo. Ela está firmada numa promessa que te foi feita por aquele que foi aos céus, mas um dia retornará para buscar a igreja, e ele retornando, nós cremos, ressuscitaremos com ele para a salvação. É esta promessa que nos foi feita, é esta promessa que nós carregamos no nosso coração, é isto que está contido no nosso coração. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado por você, ele venceu por mim, pela igreja. Nós iremos vencer também em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Veja, irmãos, isto porque aqui ele chegou a comparar a estes que naquilo que naturalmente conhecem, comparou animais irracionais, se corrompem, comparando então com a condição que cada um desses que tentam trazer alguma coisa diferente, trazer algum entendimento diferente daquele trazido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no final já desse capítulo, que é tão rico, não dá tempo, o tempo não permite, mas é tão rico. Veja que no final ele vai anunciando, orientando, de forma alguma a afastar ninguém, a condenar ninguém. Conservai-vos a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, ou seja, não afasta, não condena, não aponta, mas apiedai-vos deles. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, ou seja, o ato de chamar a si, de trazer para perto, é o ato que vai tirando alguns do fogo, porque aqueles que vão indo por esses caminhos, eles se distanciam de Cristo, distanciam da salvação, e fica muito claro o inverso da salvação, o inverso dos céus, fogo eterno, não tem como, é isso que está aqui. Então, irmão, irmã, a caridade que Deus colocou no teu coração, o amor, a piedade e a compaixão, ela seja multiplicada nesta noite dentro de cada um de nós. A paz seja abundante, a piedade possa habitar o nosso ser, porque tudo isto daqui, falando de homens ímpios, aqueles que praticam a impiedade, as obras são de impiedade, mas as obras daqueles que estão firmados em Cristo, naturalmente elas se apresentam como as obras de piedade, obras de misericórdia, obras de compaixão, obras de amor.
obras para poderem de alguma forma trazer a perto aqueles que estão se distanciando, trazendo para perto aqueles que, tomados por alguma dúvida, estão sendo levados como encantamento para longe. Isto, irmãos, veja que quantos anos se passaram dessa epístola, todos aqueles sentimentos que o apóstolo alertava, que ele de alguma forma instruía, eles estão presentes hoje no meio, na humanidade, no coração do homem. E se não se aperceber, se não fechar as portas do nosso coração, este sentimento que tomou Caim, o sentimento que tomou Balaão, a contradição do sentimento de Coré pode tomar a qualquer coração. Mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós possamos ser blindados de todas essas condições, a paz seja abundante no teu coração, a piedade seja abundante aí no teu ser, a misericórdia não falte em ti, a piedade seja abundante dentro de ti, as virtudes de Deus naturalmente apareçam na tua vida, as condições de uma mulher piedosa, conselheira, amorosa, um homem zeloso, fiel, um homem temente, verdadeiro, santo, possa aparecer entre nós, irmãos, para que tudo aquilo que são as falas, os encantos, os prazeres desta vida, as concupiscências, as dissensões, as divisões, não tenha lugar entre nós em momento alguns, juntamente um dia, irmãos, ou no mesmo ato, ou isoladamente, cada um num período, mas nós iremos um dia subir com Cristo junto a Deus, para viver a eternidade lá no reino da glória de Deus. Terminando esta epístola, ele dizia: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador. Ele ia falando: por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio, poder, antes, agora e para todo sempre. É isso que tem que estar no nosso coração. Se o Senhor aparecer, te fizer alguma coisa, um benefício, fizer a tua família, se te libertar de alguma enfermidade, se as portas materiais forem abertas, se alguma dádiva de Deus vier a ti, cair sobre ti, se um dom manifestar no teu ser, a glória, a honra, o louvor seja dada ao único Deus, a Ele que vem cuidando da tua alma. Se o Senhor fizer obras quando você orar, a glória é dele. Se o Senhor fizer obras aonde você colocar a tua mão, a honra é para ele. Se o Senhor fizer obras pela palavra que sair da tua boca, o louvor é para ele. A ele seja dada toda a honra, todo o louvor, toda a glória, por todo sempre. Deus seja louvado.